Olá, eu sou o Cláudio Rubino. Para quem não me vê, eu estou diante de uma parede branca. Eu sou um homem branco de pele morena. Eu tenho os cabelos pretos e volumosos. Uso barba curta, óculos, argola nas orelhas. Estou vestindo uma camisa preta com mangas largas. E sou uma pessoa com deficiência física do lado esquerdo do tórax, braço, mão e dedos. Essa minha característica dissidente foi o que me impulsionou aos estudos e práticas e militância em acessibilidade em equipamentos culturais. Eu sou licenciado em Educação Artística e bacharel também pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, no Brasil, e sou pós-graduado em Educação Inclusiva com ênfase em deficiências múltiplas pela Unifesp-ACD e especialista em Gestão Cultural Contemporânea pelo Itaú Cultural e Instituto Singularidades. Agora, eu estou educador, pesquisador e coordenador do Programa de Acessibilidade Instituto Tomei Otaki aqui em São Paulo, no Brasil, desde 2015, além de atuar como consultor de acessibilidade em algumas instituições, como o SESC, Museu de Ciência da Amazônia e vários outros. Eu também já trabalhei no Museu Afro-Brasil e vários outros museus nas últimas 2 décadas, como educador e gestor de acessibilidade, sempre no empenho de desenvolver ações colaborativas e participativas. Essas minhas experiências profissionais, somadas às minhas características físicas, direcionaram o meu olhar para a acessibilidade no campo de arte e educação. E isso que eu pretendo compartilhar brevemente com vocês nesse vídeo para o Seminário Internacional de Experiências Práticas, Investigativas, Democratização e Transformação da Arte, organizado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva do Chile, o CELEI, e outras honrosas instituições, também do Brasil, Colômbia e Chile. A gente está em 2020, imersos em uma intensa revisão de processos provocados pelo distanciamento físico necessário para a contenção e controle da pandemia da Covid-19. Então, é impossível a gente ignorar o cenário atual para as nossas pesquisas e práticas em educação. A perspectiva do distanciamento social sempre foi uma realidade sistematizada às diversas populações em vulnerabilidades, e isso sempre ocorreu de forma velada, quando as instituições privam o acesso físico, atitudinal, metodológico, instrumental, programático e comunicacional aos bens culturais, educacionais, de saúde ou de segurança pública. A grande questão exposta nesse período é que muitas pessoas com deficiência vivem em isolamento social compulsório, com múltiplos direitos apontados, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, negados. A gente não está falando de favor, ajuda, acessório, a gente está falando de direitos que são sistematicamente deletados, descartados, cortados das discussões, planejamentos e orçamento das instituições. Isso sugere que as pesquisas e práticas em acessibilidade, elas são supérfluas nesses espaços. O que a gente está encontrando agora são ações remotas, obviamente, muitas delas executadas por mídias sociais das instituições culturais, usando os aplicativos com poucos elementos de acessibilidade que são necessários, como a língua de sinais, legendas, audiodescrição, sem contar que a grande parte da população em vulnerabilidade aqui no Brasil, pelo menos, não tem acesso à internet de qualidade e aos recursos de tecnologia como celulares, que nos parecem simples, mas não são. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu cansei de vivenciar situações de crises nos museus, e os primeiros cortes são no educativo e acessibilidade. Raramente esses cortes alcançam a diretoria com o mesmo prejuízo que tem nessas outras áreas. Exatamente o que está acontecendo agora em diversas instituições pelo mundo. E geralmente os motivos alegados são as proporções. Tem poucas pessoas com deficiência visitando os museus. Ou elas são minorias. Não, gente, então assim, não somos minorias, somos minorizados. Pessoas com deficiência, elas não estão ocupando esses espaços culturais porque faltam condições de acesso e de permanência. Então, todas as estatísticas de populações com deficiências vigentes no Brasil ainda são baseadas no Censo 2010 e suas respectivas estimativas nos anos seguintes.
E, segundo o resultado de 2010, cerca de 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Mas aí com os ajustes e margens de erro, né, em algumas pesquisas mais recentes, que levaram em consideração as falhas, né, na maneira em que parte da população relatou suas restrições, teve um recente ajuste para 8% da população do Brasil com algum tipo de deficiência. Outra pesquisa relevante para entender a proporcionalidade, né, das pessoas com deficiências em relação às demais populações foi a realizada pela Organização Mundial da Saúde, o World Report on Disability, que foi em 2011, segundo o qual a população com algum tipo de deficiência no mundo equivale a 15% da população mundial. Aqui no Brasil e no mundo, né, a maior parte da população com deficiência faz parte de outros índices de vulnerabilidade, como pobres, moradoras de periferias, negras ou pardas, mulheres, quando não são mulheres que cuidam sozinhas de filhos com deficiência, abandonados pelos pais, né, a figura do homem. E independente das informações quantitativas dos públicos constantemente utilizadas por nós, né, como parâmetro de justificativa de alcance de projetos, a gente nota muita indiferença de algumas instituições em relação a essas populações, onde parte das vezes, né, é justificada por falta de recursos. Isso força algumas interpretações de que pessoas com deficiência têm baixa prioridade nessas relações. Esse tipo de postura ele ignora sumariamente que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no processo científico e nos benefícios que este resultam. Esse é o artigo 27 da Declaração dos Direitos Humanos. Então, tanto faz o número de pessoas se pensarmos a partir do respeito e a dignidade humana. 15 pessoas ou 15% da população mundial importam. Além da Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem como base, nos museus, né, de pesquisas de museus e espaços culturais, diversas pesquisas e documentos, como a Lei Brasileira de Inclusão, aqui no Brasil, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, a Mesa Redonda de Santiago, né, do Chile, a Declaração de Quebec, a Declaração de Caracas e outras várias bases indispensáveis, né, apontando o necessário para fortalecer as políticas culturais, tendo em vista desdobramentos nas metodologias transversais em educação, artes, arquitetura, museologia e assim vai. Então, assim, há décadas a gente está fazendo isso, não é um assunto recente como algumas pessoas afirmam. Então, a gente desenvolve pesquisas importantes, como, por exemplo, e continua desenvolvendo, como, por exemplo, o desenho universal, né, com bases que eu mencionei agora há pouco aqui nesse vídeo, e normas técnicas como a que a gente tem aqui no Brasil, a ABNT 9050, além, é claro, de vários outros estudos em educação, museus e deficiência, com autoras importantíssimas, como a Valdiza Rússio, Paulo Freire, Amanda Tojal, Vygotsky e assim vai. Então, a gente encontra aí muitas dicotomias também do que a gente chama de modelo médico e modelo social da deficiência, com esse afastamento da visão médica, né, limitante em processos de educação e cultura, mas extremamente importantes para a garantia dos direitos e reparos sociais que vão de cartões de transporte, tratamentos, distribuição de renda e outros recursos que não são benefícios, e sim medidas de assistência imprescindíveis diante das condições das sociedades atuais. Então, eu não entendo o modelo médico como um problema, desde que ele não seja referência nas pautas culturais. Então, nos museus e nas instituições culturais, faz parte de todas essas pesquisas e necessidades de acesso a disponibilização de maquetes, pisos táteis, letra ampliada, braille, objetos sensoriais, vídeo em língua de sinais, rampas, elevadores, tecnologias assistivas e interfaces digitais interativas, audioguia, um simples banco e muito mais. Todos esses elementos, eles são muito importantes nos museus para interlocução com os públicos e colaboradores também,
e eles precisam ser levados em consideração pelas pessoas responsáveis pela gestão dos espaços culturais na formulação de políticas de acesso, o que infelizmente não ocorre com a frequência necessária, chegando a ser inexistente, né, em muitas instituições. Então a gente precisa desconstruir a ideia de que esses recursos, elementos e metodologias são exclusivos para pessoas com deficiência. A gente precisa decolonizar os museus e espaços culturais também em relação ao pensamento sobre pessoas com deficiência. Eu me aproprio desse termo, decolonização, nessa apresentação, né, no contexto de formulações para desconstruir uma estrutura de opressão que ela é baseada em mitos eurocêntricos e normativos. A gente precisa desconstruir a noção de comunidade, né, essa noção de comunidade que as pessoas sem deficiência têm em relação às pessoas com deficiência. Tem um grande perigo nas práticas museológicas, né, em remeterem nós, pessoas com deficiência, para categorias fechadas, imaginando o que é ideal, o que é possível, o que sobra para nós. Isso não significa que as pessoas com deficiência não tenham o mesmo pensamento sobre si mesmas. Não é incomum que as pessoas com deficiência elas neguem suas possibilidades de escolha, aceitando, né, a forma como outras pessoas tidas como padrão elas atuam. Então daí o reforço nos comportamentos de assistência e os seus reflexos em nós, pessoas com deficiência, como se fôssemos incapazes. Essa é uma das origens do capacitismo. Enquanto pessoas com deficiência, nossas características e necessidades são infinitas, como nas pessoas sem deficiência. Eu, por exemplo, eu sou pessoa com deficiência física, entretanto o símbolo, né, aquele símbolo da cadeira de rodas, não me representa. Mas uma rampa, passagens e fluxos desobstruídos, eles me caem muito bem, né? Assim como uma pessoa sem deficiência nas mãos fica muito satisfeita, né, muito feliz pela utilização, né, de torneiras com sensores, portas automáticas e vários outros elementos contemplados nos conceitos, né, de desenho universal. Nesse contexto, para decoloniar, são necessárias ações afirmativas para construir a reparação de condições que repelem a participação de pessoas em vulnerabilidades. Eu, particularmente, soube disso na prática antes da teoria, enquanto educador em exposições de arte. A minha deficiência, mesmo sendo discreta, né, quando eu estou vestido, principalmente, sempre foi um elemento classificador. Pode-se dizer que eu tenho o que se chamam de passabilidade, ou seja, as pessoas que convivem comigo até esquecem que tenho deficiência, mas mesmo assim sou tagueado com olhares das pessoas, sejam crianças, adultos, tanto faz. Modéstia à parte, quando as pessoas percebem, eu deixo de ser um tiozão bonito e passo a ser um homem com deficiência, tipo, tadinho, né? Ou um exemplo, né? Ou então, assim, um exemplo de superação, né? Essa necessidade que as pessoas têm em criar heróis. Então, assim, nada disso, né? Então, como educador, eu fugi dessas situações e evitei o confronto, achando que a minha deficiência interferia nos processos de mediação de arte, ainda mais eu que falo, né, muito com as mãos, como vocês podem ver. Então, assim, depois de um tempo eu entendi que o meu corpo tem presença política, de quebra de paradigmas, mesmo quando eu não falo sobre a deficiência. Essa percepção só foi possível porque em uma das mediações de grupos de crianças, né, que eu estava fazendo numa grande exposição, eu conheci um menino com cerca de 8 anos de idade, hoje ele deve ter uns 25, ah meu Deus, o Pedro, né, acho que ele está com 25 anos. Então, assim, durante o acolhimento do grupo na porta da exposição, as crianças já começam, né, como sempre, a olhar fixamente para a minha mão. E era uma época que eu ainda tentava esconder, colocando a mão para trás, mas elas insistiam em querer ver. E foi quando uma delas gritou, dizendo, né, olha a mão dele, é igual do Pedro. E aí ficou aquela situação, o Pedro ele foi empurrado para frente do grupo, eu e ele sem entender nada, né, um tanto constrangidos, assim, os dois. E aí foi quando o Pedro mostrou a mãozinha direita dele, igualzinha à minha mão esquerda, né? Eu nunca tinha visto ninguém com a mesma configuração de mão que a minha, nem ele.
Então, naquela época não tinha Instagram, né? Por exemplo, como tem hoje, a gente encontra os semelhantes. Então, obviamente, as crianças acharam o máximo, né? E disseram que éramos do mesmo planeta, que a gente era pai e filho, etc. A gente passou 1h20 de mãos dadas pela exposição. E aí foi que minha vida mudou. Então, a partir daí, eu fui pesquisar, eu voltei aos exames médicos e descobri que a minha deficiência não era por culpa da minha mãe, como os médicos apontaram durante meu tratamento na infância, a vida toda, e sim uma síndrome tão rara e comum chamada síndrome de Poland. Culpa de ninguém. Então, parece que essa sociedade judaico-cristã que vivemos, isso faz bastante diferença, né, essa relação da culpa. Esse breve capítulo de muitos da minha história é só um exemplo de ação afirmativa em espaços culturais com equipes compostas por pessoas com deficiência, corpos e formas de se comunicar e relacionar dissidentes dos padrões normativos. Então, essas equipes compostas pela diversidade, elas favorecem a compreensão, essa compreensão de nós mesmos, das sociedades e das nossas capacidades de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade. No meu episódio, né, da história aí com o Pedro, eu tenho certeza de uma coisa. Com aquelas crianças, né, que hoje são adultas, meu Deus, 25 anos, eu consegui mostrar que nem eu, nem o Pedro, né, a criança, somos de outro planeta. Somos todos diferentes, mas iguais, e daqui mesmo. E foi pela arte, né, o objetivo principal da visita, que a gente pôde falar, né, e viver sobre isso, né? Então, são estratégias muitas vezes não intencionais que articulam educação e cultura no exercício da mediação dialógica, valorizando as identidades e subjetividades. Eu acho de extrema importância que as instituições decolonizem seus processos e métodos em relação a todos os públicos. A gente está falando aqui de pessoas com deficiência, mas pode tranquilamente expandir, né, para outras percepções de outras populações, sejam povos indígenas, negros, LGBTQIA+, imigrantes, idosos, né, que também são constantemente esquecidos, né, lembrando que todos os povos e grupos sociais eles são constituídos também por pessoas com deficiência. Para esse processo de decolonização, a gente não pode insistir no pensamento de incorporar ou incluir, como apontado, né, assim, num manifesto que eu gosto muito, chamado Anti-Inclusão, da artista Stella Lapone, né, que sugere que inclusão propõe hierarquia de capacidades, pressupõe passividade e é unilateral, entre várias outras coisas. A gente precisa conceber juntos acessibilidade, em seu amplo conceito às populações em vulnerabilidade e todos os públicos, não é acessório, né? Não pode vir depois, ele deve ser estrutural e partir do início do pensamento crítico das concepções de políticas culturais. Quer saber como? Pergunte e haja. É a ação que vai delinear as possibilidades com a base que você tiver. Pela arte, existem infinitas possibilidades. Então, por exemplo, os audioguias eles não precisam ser robóticos, longos e chatos. A audiodescrição ela não é só para cegos e pessoas com deficiência visual. Né? Elas são exercícios de observação. Os textos de parede, outro exemplo, né? Com vocabulário difícil, letra pequena, para quem que é isso, né? A língua de sinais, outra questão, ela é um elemento performático muito interessante para as exposições. E os fluxos livres dentro desses espaços e lugares para sentar não custa nada, gente. Tem coisa mais gostosa que a gente sentar um pouco diante da obra do artista que a gente gosta para descansar e ficar lá olhando? Então, a gente não pode esquecer também dentro desse processo as crianças, né? O museu e o brincar. Isso também é acessibilidade. E outra coisa que a gente não pode esquecer nesses processos é de fazer com. Então é com pessoas com deficiência, com mulheres, com populações negras indígenas, com LGBTQIA+. A gente não pode se debruçar em planejamentos assistencialistas ou capacitistas, julgando a falta, né, da capacidade das pessoas com deficiência pesquisarem e executarem ações culturais como artistas, mediadoras, gestoras de conteúdo e assim vai. Então, a gente sabe que existe uma grande disparidade no sistema educacional que impõe as barreiras de experiências para pessoas.
né? Essas pessoas com deficiência. E a gente, enquanto equipamento cultural, a gente precisa romper com essa estrutura e criar aliança para protagonismo de artistas e curadoria, desobediente aos padrões normativos. Então, a gente estabelecer parcerias com instituições de educação e assistência social para estímulos de participação, pesquisa, né, e lazer, evocando essa interculturalidade como projeto político de transformação social. Onde estão, né, as pessoas com deficiência? No seu trabalho, nas suas relações afetivas, na sua memória, nas mídias e consumos, onde nós, pessoas com deficiência, estamos. Se não estamos sabendo o que já sabemos, por que não estamos? Tchau.